Amados, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a palavra do Senhor diz: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que por ele morreu e que por ele ressuscitou. Queridos, quando fomos regenerados, tornados novas criaturas, quando esta palavra está dizendo um morreu por todos, porque lá na cruz o Senhor Jesus Cristo disse em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O Senhor foi à cruz para morrer a minha morte, a sua morte para o pecado, porque o pecado tinha nos separado do Senhor Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, Isaías 59:2. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Nós estávamos mortos. E nós não conseguíamos nos levar à morte para o pecado. Nós mesmos, não. Nós podemos até morrer para um pecado aqui, outro pecado lá, nós resolvemos. Aquilo que fazemos, até é possível a gente, por nós mesmos, morrermos para aquilo que estávamos fazendo, que nos prejudicava e prejudicava nosso relacionamento com Deus, feria a santidade de Deus e nos separava de Deus. Até aí, até é possível. Vamos dizer, eu fumo um cigarro que me faz muito mal e eu sou templo do Espírito Santo, como eu posso prejudicar o templo do Espírito Santo? Tá bom? A pessoa traz isso na mente. Aí ele diz, eu vou morrer para esse cigarro. Eu vou morrer para esse cigarro. Eu vou deixar, nunca mais vou fumar. Pode acontecer? Pode. Agora, o que nós não conseguimos? Desvincular a nossa vida. Desvencilhar. Não importa aqui a palavra. Eu quero saber o que é o sentido verdade. Do pecado, da natureza do pecado, não dos pecados, mas do pecado, nós não conseguimos. E nós estávamos mortos para Deus por causa desse pecado. O que o Senhor Jesus Cristo fez? Nos atraiu e nos fez morrer para o pecado. No corpo de Cristo. Um morreu por todos, logo todos morreram. Nós cremos nisso. Ele nos deu fé e nós podemos confessar isto, que é verdade. Ele nos fez morrer para o mundo, nos fez morrer para o pecado, ele nos fez morrer para muita coisa. Agora, e quando ele nos fez morrer para o pecado, na cruz, mas nós fomos ressuscitados, e na ressurreição, Cristo tornou a nossa vida. Não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em mim. Lá em Gálatas 2:20. Muito bem, mas agora é o novo viver para nós. Sabe o que diz agora? E os que vivem, que foram ressuscitados, os que vivem para Deus, em Romanos 6:11, ele diz, considerai os mortos para o pecado. Sim, nós cremos que nós morremos para o pecado em Cristo, no corpo de Cristo na cruz. Agora ele diz, considerai os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Muito bem. Cristo é nossa vida. Romanos 6:11. Texto que eu disse. Agora vocês não vivem mais para vocês mesmos. Porque antes vocês viviam para vocês mesmos, para os segundos
segundo os seus interesses, segundo os seus sonhos, segundo os seus próprios projetos, segundo as suas próprias decisões, segundo a sua própria vontade, seus próprios caminhos, seus próprios rumos. Vocês viviam para vocês mesmos. Agora, vocês não vivem mais para vocês mesmos, mas vivem para aquele que por você morreu e que por você ressuscitou. E ele morreu para fazer você morrer, e ele ressuscitou para te dar uma nova vida nesta ressurreição. Agora ele diz, você vai viver não mais para você, mas para aquele que por você morreu e ressuscitou. Começa um novo viver. Muito bem. Agora, tem outra também. O que diz Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, ele diz o seguinte: versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, está falando para discípulo, está falando para nova criatura. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Depois que você foi regenerado, nós recebemos graciosamente uma incumbência que não nos torna pesada de maneira nenhuma. Quando nós encaramos que evangelização, levar o evangelho para outras pessoas, é peso para nós, é fardo. Sabe quando alguém entende que é fardo? Por falta de maturidade espiritual, irmão. Por falta de conhecimento das Escrituras. A palavra do Senhor diz, indo e pregando o evangelho. Olha só, não é peso. Não é, querido. Viu, queridos? Agora é um sufoco, agora eu vou ter... Não, querido, não. É alegria. É uma paz interior, é um descanso nele. Olha o que diz em 1 Coríntios 9, versículo 16, vai nos ajudar. Se anuncia o evangelho, indo por todo mundo e pregar o evangelho, não vive mais, vocês não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aquele que por você morreu e ressuscitou. Se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Tem pessoas que entendem, agora vocês querem que eu pregue o evangelho, que eu saia pregando o evangelho, que eu pregue o evangelho com testemunho, é a maior mensagem, mensageiro. É necessário ter coerência daquilo que eu falo, daquilo que eu vivo, daquilo que eu ensino, daquilo que eu creio e vivo. Claro que é necessário ter coerência nesses dois, daquilo que eu sou, daquilo que eu faço e daquilo que eu sou e daquilo que eu faço, seja coerente com aquilo que eu ensino. Claro, irmãos, claro, mas não é peso. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se anuncia o evangelho, estou repetindo, claro que eu estou sendo repetitivo, não tenho de que me gloriar. Então isso não fala, eu sou o cara. Não! Pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido pelo amor, constrangido por aquilo que eu recebi, constrangido pela entrega de Jesus Cristo, da sua própria vida para me beneficiar ali na cruz,
Ficou constrangido. Como eu posso ficar, não me incomodar com a perdição das pessoas, sendo que eu fui aceito, fui salvo? Olha o que ele diz, constrangido. E então então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho. Não é peso, não é fardo. Vou repetir. Quando alguém está entendendo que pregar o Evangelho, alguém está dizendo, irmão, vamos lá falar desse Evangelho, vamos lá anunciar esse Evangelho, que as pessoas conheçam o Evangelho da cruz, o que o Senhor Jesus Cristo fez lá na cruz para beneficiar o pecador perdido. Não é peso. Por que eu posso estar entendendo isso? Se é que eu já fui regenerado, se é que eu já fui alcançado pela graça. De graça recebeste, de graça dai. Não é isso, querido? De graça. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Queridos, nós somos chamados nessa incumbência e é prazeroso, nunca jamais vai ser peso. Quando tiver maturidade espiritual e um coração tão grato, aquilo que o Senhor pede para mim, entregue sua vida a serviço do Senhor Jesus Cristo. Você diz, pois não, o meu Senhor entregou a sua vida. Mas se você está passando sofrimento para pregar, para anunciar esse Evangelho, você vai dizer o seguinte, e o sofrimento do meu Senhor para aquele que eu pudesse ser salvo? Ele negou a si mesmo. E eu agora, pela vida dele, não vou submeter a esse negar a mim mesmo, para que outros possam conhecer aquele que se negou, se humilhou, desceu, se entregou, se ofereceu em meu benefício. Eu vou dizer, não tenho que dizer isso para as pessoas. Pois não me envergonho do Evangelho. É verdade que algumas pessoas dizem, é fardo, é pesado isto, é cobrança. Porque alguns têm vergonha. O que as pessoas vão dizer? Como vai ficar meu ambiente de trabalho se eu disser a respeito de Jesus Cristo e a obra da cruz? É vergonha. Tem várias situações. Por falta de maturidade espiritual, por falta de um relacionamento com esse que o salvou, crescimento espiritual. E muitas vezes é por causa de uma vergonha. Se eu tenho vergonha de pregar o Evangelho, eu tenho vergonha do meu Salvador. Eu o nego. Em situações eu posso estar como Pedro. Não conheço. Nunca vi. Pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Queridos, indo por todo mundo e pregar o Evangelho não é peso, não é fardo. Mesmo que alguém esteja falando, Lúcio, prega o Evangelho, meu irmão, anuncia o Evangelho, você não foi alcançado.
gratuitamente, graciosamente. O Senhor, seu Salvador, não se entregou em teu benefício, em teu favor. Ele não se importou pela vergonha da cruz. E agora você tem vergonha dele. Não pode ser peso. Não pode ser fardo. E não pode ser vergonha. Como vou glorificá-lo? Em obediência, submissão, vendo a vida dele. Ai, se eu não pregar o evangelho. Mas por causa dele. Não por causa de mim. E eu e você sejamos pregadores, anunciadores do amor que recebemos, do carinho que recebemos, da salvação que recebemos gratuitamente no amado em Jesus Cristo, pelo Pai, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E as pessoas precisam saber disto. Por isso que eu estou aqui nesse canal, para que você também saiba. Louvado seja o Senhor.